Bom, gente, então, dando continuidade agora à terceira parte, que é a última, sobre esse assunto de silêncio, eu vou continuar aqui falando sobre a questão, né, da música, que eu estava falando com vocês, dessa questão da harmonia do coletivo. Enfim, olha, a questão do coletivo eu expliquei para vocês, né, já no finalzinho da nossa segunda parte. Então, é sobre isso, né, vocês entenderam a diferença, né, do que é o coletivo e do que é eu quero fazer as coisas grudado no outro. Não é assim que funciona. Porque eu falei já nas primeiras partes que essa coisa de um carregar a cruz do outro não existe, tá? Então, assim, a nossa rede coletiva existe, mas é de uma conexão de energia, tá? É coisa de ação e reação, mas é responsabilidade de cada um. É tipo assim, cada neurônio se responsabiliza por si e todos trabalham em conjunto para que o todo consiga funcionar. É isso. Então, a questão da música, o que acontece? Tem mensagens de todos os tipos. Eu falei para vocês as mensagens dos números, falei para vocês as mensagens dos bichinhos, e tem as mensagens também nessas coisas, né? No filme que a gente assiste, na música que a gente ouve, enfim. E é claro, em algum momento eu escuto sim alguma música, mas o que me veio foi silencia, silencia. Então, eu silenciei ah, no sentido de, a partir do momento que eu limpei meu algoritmo, tá, saí daqueles grupos, assim, daquelas coisas que eu segui que já estavam me deixando louca, e meio que dei um restart. Resetei e aí fui começar algo novo. Por quê, gente? Porque eu tô numa versão nova, eu estou numa fase nova da minha vida. E funciona assim, né? Eu até demorei um pouco para entender. Na verdade, a gente só entende, né? A gente fica até com raiva quando a gente escuta as pessoas falando, tipo, o que eu tô falando aqui pra vocês agora, porque a gente ouve, tipo, tá, mas fulano não tá vivenciando o que eu tô vivenciando. Mas o que você esquece é que fulano já vivenciou o que você está vivenciando. E ele está falando exatamente porque ele já passou por aí. Então, é uma pessoa que já teve a experiência que você está tendo. E quando ele está lá mais na frente falando é assim, assim, assado, é porque ele está te dizendo que vai dar certo. Então, tipo assim, continua que você vai chegar aqui e aí você vai entender o que eu estou falando porque você vai ter essa experiência. Então, agora que eu estou vivenciando mesmo o que essas pessoas falavam, eu estou entendendo verdadeiramente. Por quê? Porque eu estou vivenciando. E a gente só entende verdadeiramente quando a gente vivencia. Mas, assim, lá no início a gente fica com essa ansiedade, né, de ver com os nossos olhos o que significa aquilo, o que é aquilo. Você fica com aquela ansiedade para experimentar aquilo. Mas enquanto você não se tornar aquilo, você não vai poder experimentar aquilo. Então é um processo e a gente tem que respeitar esse processo. Uma das coisas que eu tenho trago assim nesse meu ano de diferente foi que fez toda a diferença, né? Que é entender que a vida humana, ela foi feita para ser vivida lentamente. Essa experiência humana, né, foi feita para ser vivida lentamente. Quando eu limpei o meu algoritmo, me apareceram outras sugestões. É como se a rede social tivesse uma memória ali, né? Que mesmo você apagando, ela ainda lembra do que você gosta, do que você tá querendo, ainda rola uma certa sintonia. Só que aparece, é tipo assim, gente, quando vocês abrem espaço pro novo, vem uma nova frequência dentro daquilo que é o que você está buscando. Então, por exemplo, se eu estou sempre assistindo conteúdos espirituais, o algoritmo vai me trazer mais e mais conteúdos espirituais. E quanto mais eu clicar em tal lugar lá, ele vai entender que é sobre aquilo que eu quero saber e vai mandar mais daquilo para mim. Mas quando você faz essa limpeza, dizendo eu não quero mais isso porque isso não está mais fazendo sentido para mim, ele pode chegar a trazer um novo conteúdo espiritual, só que em outra frequência. Não são as mesmas pessoas falando as mesmas coisas. Porque você mudou. A partir do momento que você muda, você começa a atrair outro tipo de coisa, você começa a atrair outras pessoas, tá? Então, assim, quando uma pessoa fala, eu quero chegar em tal lugar, eu quero conquistar isso e aquilo. Porém, você não é essa pessoa hoje, você quer ver isso hoje, certo? Quando você fala sobre ser antes de ter, é isso. Como você vê aquela pessoa que tem aquelas coisas? Como você vê a sua versão
de pessoa que tem aquelas coisas. Você não é essa pessoa hoje, porque as coisas que você tem hoje estão compatíveis com quem você é hoje. Então, você sonha com aquilo e aquilo está no seu futuro. Como é que você traz para o presente? Quando você traz o seu eu para o presente. E aí você, se tornando aquela pessoa, você começa a atrair aquele tipo de coisa que você quer. Então, assim, gente, como que você vai, né, ocupar a cadeira de um presidente se você não faz o que um presidente faz, se você não sabe fazer? Se você não se dispor a estudar tudo aquilo que ele já estudou, se você não se dispor a exercitar a sua liderança, não tem como você liderar, entende? Se você não se dispor a aprender, não tem como você chegar lá. Como que você quer subir no palco para cantar se você não consegue falar em público? Entendem que tem todo um processo, que são camadas, que tem degraus que você precisa subir para chegar lá? Então, o ruim é você ficar parado e falar, eu nunca vou chegar lá. Mas quando você entende que você tem que se tornar aquela pessoa desinibida, aquela pessoa confiante que consegue falar com propriedade em cima de um palco, que consegue subir e não sentir vergonha, aí então você vai ver como vai ser possível você chegar lá e cantar e você se apresentar. Por quê? Porque você precisa desenvolver estrutura para você sustentar aquilo que você quer. Por isso que tem gente que ganha na loteria e tá, e perde tudo um mês depois, já não tem mais nada. Por quê? Porque aquela pessoa não construiu aquilo aos poucos. Então, assim, vocês podem até receber aquilo que vocês pediram. Porém, se vocês não tiverem estrutura para sustentar, aquilo vai ser um falso ganho. Vai ser uma grande ilusão. E você vai perder tudo da noite pro dia, não vai ser verdadeiro. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que esteve na minha vida. Assim, porque aqui, vocês sabem, né? Eu já falei, eu compartilho das minhas experiências e é com isso que eu consigo levar para vocês algum ensinamento. E essa pessoa, o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo do karatê, né? Lá dentro do karatê, eu sou faixa preta, certo? E eu levei 17 anos e meio para pegar essa faixa preta. Claro, tive meus altos e baixos, meus contratempos. Eu passei 7 anos sem treinar, tive um período longo assim, depois que eu peguei a faixa marrom. E aí, assim, gente, essa questão de, eu quero manter uma coisa pela eternidade, isso vai durar para sempre. Nada dura para sempre. Tudo é mutável. Tudo muda o tempo todo. Você muda o tempo todo. Então você tem que se adequar às suas próprias novas versões. Por isso eu digo que tudo é cíclico. Tudo, essa questão da morte, do renascimento, a gente vai viver sempre, várias e várias vezes ao longo da vida. Então, se uma coisa acaba, não chore, minha filha, porque vai começar uma coisa nova e vai ser melhor. Porque você está caminhando para frente, tá? Então, aceita e vai. E aí, a gente tem que sempre soltar. Por exemplo, eu tive 4 senseis, 4 professores de karatê até hoje. E isso foi porque eu tive mudanças na minha vida, de fases, de momentos, enfim, de lugares, de N coisas. E eu tive que mudar de escola, tive que mudar de professor. Eu tive que agir de acordo com o que minha vida estava seguindo. Então essa questão de, eu vou treinar para sempre nessa escola, ou eu vou manter isso para sempre na minha vida, eu nunca vou parar de treinar. Não existe isso. Chega um momento que a gente tem que dar uma pausa. Porque, gente, equilíbrio se trata de você saber quando fazer, quando agir e quando descansar. Descansar faz parte também. Às vezes a gente precisa soltar. Às vezes aquela coisa não está compatível com o nosso momento de vida. A gente fica sem querer largar o osso, cria resistência e aí isso sufoca. A gente percebe que a gente cria assim, nossas próprias prisões. Então é importante a gente saber ponderar. E quando a gente chega num certo ponto, que a gente realmente entende, a gente consegue achar esse equilíbrio, consegue achar essa paz, sabe? Quando a gente sabe ponderar, a gente sabe o momento certo de descansar e o momento certo de agir. E aí, eu tive que fazer essas mudanças, né? Estava mudando e eu tive diferentes experiências, né? Com diferentes ensinamentos e isso que formou minha bagagem hoje. E assim, gente, mesmo que a gente agora, por exemplo, eu não tô sentindo vontade nenhuma de treinar, sabe? Eu não tô com nenhum CC atualmente, eu não estou em nenhuma escola atualmente.
e eu estou nesse meu período de descanso mesmo, em relação ao karatê. Então, assim, determinei, tá, vou fazer karatê até morrer. Vou fazer a vida toda, porque eu amo, realmente é uma coisa que eu amo. Mas eu não preciso estar o tempo todo praticando o tempo todo. E ai, é karatê isso, karatê aquilo. Tipo assim, minha vida não se baseia nisso, vocês entendem? É importante pra mim, muito importante pra mim, mas eu não preciso doar o meu corpo e a minha alma por isso, porque a minha essência são outras coisas também, não sou só isso, sabe? Eu não quero só nesse espaço. Então, é importante a gente entender quando é necessário mudar, quando é necessário transitar, quando é necessário descansar. E isso não anula o que eu sei, isso não tira o conhecimento que eu tenho, sabe? Eu não tira nenhum conhecimento que eu também tenho conhecimento sobre yoga, eu também tenho conhecimento sobre outras coisas e, enfim, eu sempre vou poder voltar. Mas a gente nunca volta da mesma forma, a gente nunca volta na mesma versão. A gente cresce, a gente amadurece, a gente tem outras vivências e tem um mundo acontecendo fora daquele momento, sabe? Então, são várias coisas. Em um dia, quantas coisas acontecem na sua vida, né? Imagina. Então, a gente não precisa se forçar a estar em um lugar a vida toda no mesmo lugar e ficar, eu quero mesmo, mesmo, mesmo. Não. Ninguém, tudo muda, tudo. Tem coisas que são maiores do que a gente, gente. E independente do quanto você segura, tudo vai mudar. E você vai ser obrigado a mudar junto. Que essa é a realidade, sabe? Essa é a realidade da Terra. Então, tudo bem, levei ali meu tempo, eu falei aqui meus 17 anos e meio, porque, tipo assim, mas caramba, a pessoa leva 17 anos pra chegar na faixa preta. Não, isso varia de pessoa para pessoa, mas eu tive as minhas experiências e dentro das minhas experiências foi assim, essa é a minha vida, tá? Não é nenhum roteiro para a vida da outra pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai pegar no seu tempo, enfim, vai ter um professor, vai ter uma escola, vai ter uma coisa diferente, são vivências diferentes, são bagagens diferentes, enfim. Eu falo da questão do tempo porque tudo leva tempo. A gente precisa amadurecer e a gente precisa ter certas vivências para ganhar uma certa maturidade, para a gente chegar em certo lugar. Quando eu dei o exemplo da cadeira do presidente, era em relação a isso. Tipo assim, o presidente não se tornou presidente da noite pro dia. Ele teve toda uma preparação, sabe? Ele subiu degraus para ele chegar ali. Então, não é de qualquer jeito. E ele consegue sustentar a cadeira dele exatamente porque ele está preparado para isso. Então, eu estou falando para vocês de uma questão de estrutura. Se você não tem estrutura para sustentar algo, aliás, a partir do momento que algo parece muito grande para você, é porque você realmente está bem longe de chegar lá daquela estrutura ideal. Porque quando você se alinha com o seu propósito, gente, você não tem surpresa nenhuma, é uma coisa que você já estava esperando, sabe? É tipo, ok, eu estou aqui porque eu sei mais do que o suficiente para estar aqui. É tipo assim, você fala assim, não teria como isso não ser meu, porque é a única coisa que faz sentido, é a lógica, é pela lógica, entendem? Então, assim, é lógico que você vai ter o seu certificado de ensino médio se você já terminou os 3 anos do ensino médio, entendeu? Não tem como não ter se você fez tudo, se você concluiu, se você passou os 3 anos, entendeu? Não tem como não ser, porque você criou estrutura, você criou base. Então, aquilo que você recebe é coerente com aquilo que você se tornou, certo? Então, quando eu peguei a faixa preta, me vieram algumas coisas que estavam coerentes com a pessoa que eu havia me tornado. E só foi possível eu pegar a faixa preta, gente, eu vou dizer para vocês. Faixa preta exige maturidade. A pessoa que não tem maturidade não consegue pegar a faixa preta. Porque é responsabilidade, e é uma responsabilidade grande. Então, você tem que ter noção do que você está assumindo ali naquele momento, entendeu? Porque você vai fazer um registro, você vai adquirir uma habilitação, né, para você exercer as suas funções de faixa preta, e você vai pagar uma idade, é igual uma faculdade, sabe? Depois que você se forma, você assume responsabilidade técnica pelo serviço que você vai prestar. Então, por exemplo, me formei em arquitetura, né? Eu vou ter o meu registro lá no CAL, e aí eu vou estar habilitada a fazer projetos profissionalmente daqui para frente. Então, eu vou, esse registro, né, é o que garante que eu vou conseguir exercer a minha função de arquiteta. E que as pessoas podem confiar em mim, porque eu sou certificada, porque eu passei tantos anos na faculdade
e eu adquiri tal conhecimento necessário para isso. Ok, aí eu vou pagar uma anuidade em cima disso, entendeu? Para manter tudo em dia, ou seja, essa anuidade, ela significa que você está com os seus exercícios em dia, você está com tudo em dia, você está praticando a sua profissão e você está sendo uma pessoa correta, você está fazendo tudo certinho, né? Então você paga essa sua anuidade e você pode exercer a sua função com tranquilidade, entendeu? Então, da mesma forma funciona no Karatê. Você vai adquirir o seu diploma, não é só o diploma, você tem o registro na federação, na confederação, aliás, e na federação, né? Porque tem o estadual e tem o nacional. E aí você paga uma anuidade, né, para você ficar em dia, e aí você pode, por exemplo, dar aula. Então, uma das funções, né, que o faixa preta pode exercer, que ele ganha autorização para exercer, é justamente isso, é de dar aula. Então, por exemplo, eu posso abrir o meu dojo, eu posso dar aula, eu posso arbitrar o campeonato. Aliás, para isso tem um curso específico também, né, para arbitragem. E, enfim, tem N coisas. Eu posso aplicar um exame de faixa, porque como faixa preta eu já tenho autoridade para isso, certo? E aí, no caso, são outros 500, né? Eu falasse de formação de banca, essas coisas, mas já são outros assuntos aí que não é o que vem ao caso agora. Enfim, aí já é um assunto mais específico mesmo de karatê, mas só exemplificando para vocês, tá? O que me apareceu foi tipo assim, vamos colocar na mídia esse projeto e tal, e aí me convidaram para aparecer, né? E falar sobre o projeto que a gente tinha, que era o que eu estava envolvida para poder praticar karatê. E tipo, tá, essa pessoa que estava na minha vida olhou assim e falou, mas por que eu não apareci também, que não sei o que e tal, assim, sabe, aquela pessoa que quer sempre aparecer, que quer sempre mostrar as coisas e tal, e aí é o tipo de pessoa também que quer ocupar, a cadeira do presidente não tendo habilidade nem para ser secretário, vocês entendem? É uma pessoa que é presunçosa, vamos dizer assim. Essa pessoa chega querendo ocupar um posto muito alto, mas não quer ter o trabalho de fazer o processo, né, para poder chegar lá. Ela simplesmente quer chegar lá e sentar, mas na hora ela não vai dar conta. O que acontece se uma pessoa dessa sentar na cadeira do presidente? Ela não vai conseguir sustentar. Ela pode ficar muito feliz na hora, tipo, eu consegui o que eu queria, mas em algum momento aquilo tudo vai desmoronar porque foi uma torre falsa que ela subiu, uma torre falsa que ela construiu, sabe? Aquilo vai desmoronar. E, assim, as consequências depois, enfim, só a pessoa vai saber. Mas eu imagino que vai ser muito ruim, com certeza. Mas é isso, gente. Se você não constrói uma base sólida, não tem como você ocupar aquele lugar, né? E aí, eu só fiquei assim, ela até levou um susto, na verdade, que a pessoa falou assim, por que eu não apareci? E a resposta é tão óbvia, tipo assim, você não apareceu porque você não é faixa preta. E essa pessoa não queria pegar não queria fazer nenhum exame de faixa, sabe? Não quis sair nem da faixa branca. Então, é tipo assim, se a pessoa não tem compromisso, se ela não gosta de verdade daquilo, ela tá ali só pra encher linguiça, só pra fazer fuzuê, sabe? Pra criar coisa, ali no meio bagunça, aquilo não faz sentido, sabe? Essas pessoas perdidas que não se encontram na vida e ficam tentando ocupar o espaço de outras pessoas, porque, enfim, é tipo, deixa eu dar um tiro no escuro aqui, outro tiro no escuro ali, enfim. Essas pessoas estão tão perdidas, né? Porque quando a pessoa se acha de verdade, ela gosta mesmo da coisa e ela se dedica para aquilo. E aí sim, faz muito sentido ela conquistar aquilo que ela quer, porque ela sabe que ela quer, é o que ela realmente quer. Ela tem certeza disso e é a verdade dela. Então, o karatê é a minha verdade, eu vou dizer. Se eu não gostasse de verdade, se eu não levasse a sério de verdade, se isso não fosse realmente importante para mim, eu não teria me submetido a nenhum exame de faixa, eu não teria me dedicado tanto treinando, eu não teria passado tanto tempo sustentando isso, e eu não teria querido tanto chegar onde eu cheguei, porque eu quis muito chegar na faixa preta. Era uma das coisas que eu mais queria na minha vida. Então, quando eu cheguei, e não foi, gente, não foi aquela coisa de tipo, meu Deus, que coisa maravilhosa, cheguei na faixa preta, não. Justamente porque eu já tinha estrutura para isso e eu estava alinhada com o meu desejo. Foi o completo oposto do que eu estava esperando. Porque a gente até fica nervosa antes assim, tal, de dizer, não vou fazer, meu Deus, vai ser muito difícil e tal. Eu pensando, será que eu tenho que estudar tanto? Chegou um certo momento que eu pensei assim, não é possível que 17 anos de karatê não sejam suficiente para eu
ter que ficar me matando pra aprender coisa nova agora, sabe? Não faz sentido. Acho que tudo que eu tinha que saber pra chegar aqui eu já sei. Tá no meu momento. Gente, foi o completo oposto do que eu tava esperando. Foi tão tranquilo, mas tão tranquilo. E assim, você chega lá achando que tá com caráter ruim, e quando você vê, você tá com caráter melhor do que você imaginava. Eu saí de lá com elogios, sabe? Elogios da banca. E isso foi, essa foi a surpresa pra mim, sabe? Mas não foi a surpresa do, eu passei, foi a surpresa do, é, caramba, eu recebi elogios. Eu tava esperando que fosse, sei lá, que não fosse ser bom o suficiente, né? Aquele sentimento de insuficiência, né? Acho que talvez até o escorpião tenha aparecido pra mim nessa época, porque eu não tava confiando no meu taco, mas eu precisava confiar no meu taco. E foi muito tranquilo, gente. Eu fiz assim como se, sabe aquela pessoa que já tá velhaca naquilo, já faz aquilo há muito tempo? Eu tive até a sorte de encontrar um outro sensei lá, que ele estava fazendo exame pro 7º Dan, junto comigo no dia. E, nossa, gente, a energia que essa pessoa me passou foi gigantesca, assim, uma energia positiva, porque ele realmente já estava fazendo aquilo pela 7ª vez, né? Ele já ia graduar para o 7º Dan, que é o 7º grau de faixa preta. A gente tem 10 graus de faixa preta, né? Então, assim, tá super avançado, né? E você vê uma pessoa experiente do seu lado te tranquilizando, tipo assim, ele mostrou pra mim que aquilo não era um bicho de 7 cabeças, que aquilo era normal como você tomar o seu café da manhã, de manhã, sabe? Era assim, normal como uma coisa qualquer do dia a dia. Foi tipo assim, só confia no que você sabe, você não já pratica há muito tempo, você chegou à terra faixa marrom, o que você acha que você não merece aqui, o que você acha que você tá fazendo aqui, né? Então, como ele foi até fazer as coisas primeiro do que eu, né? E eu observei que ele estava fazendo com tanta tranquilidade, eu falei assim, vou só seguir o bonde, vou seguir o bonde de quem é mais experiente que eu. E eu fui na dele, fui exatamente na vibração dele, assim, gente, eu fiquei muito tranquila, muito tranquila. Sim, eu sei que Deus mandou, assim, uma pessoa para justamente me tranquilizar, né, e me passar essa mensagem de conforto de que eu deveria confiar no meu taco. Assim, Deus põe as pessoas certas nos lugares certos, nas horas certas. E aí foi isso, sabe? E eu consegui me sair super bem, deu tudo certo. E eu tenho a minha faixa preta hoje, né? Tenho o meu diploma. E estou pagando a minha anuidade direitinho. Então, assim, eu estou muito tranquila com isso. E aí, é claro, gravar um vídeo como aquele falando sobre o projeto, falando sobre karatê pra mim hoje, é muito simples. Eu falo com muita propriedade assim, sobre o que eu sei, porque é o que eu sei, é o que eu aprendi, é a minha bagagem, sabe? Tá dentro de mim, isso ninguém me tira. Quando a gente fala que conhecimento a gente não tira memória, a gente não tira experiência, a gente não tira conhecimento de ninguém, sabe? Isso é só próprio da pessoa, de cada um. Então não tenho que ter medo. E aí, é óbvio que essa pessoa não conseguiu sustentar, sabe? Tipo assim, ah, não conseguiu exatamente o que ela queria, né? Porque ela queria aparecer e, tipo, não fazia sentido ela aparecer exatamente por conta disso. Porque não fazia sentido, gente. Fazia sentido, é claro, uma pessoa mais graduada e mais experiente que já tá ali há mais tempo está falando sobre aquilo do que uma pessoa que não sabe nada sobre aquilo. E é uma pessoa que nunca se dispôs a saber mais sobre aquilo, nunca teve interesse, um interesse real. Então, o que ela queria fazer ali? Era literalmente fazer bagunça, sabe, pra farofar. E aí não faz sentido mesmo. Mas, fechando esse parênteses, né, eu, então, estive nesse meu período de silêncio, né, agora eu tô silenciando em relação ao karatê também, mas enfim, tudo tá compatível com o meu novo agora, né. Então, assim, nesse momento agora, deixa eu ver, eu passei o silêncio da quaresma, né, esse foi um silêncio mesmo, porque, gente, porque na Páscoa, né, é a morte do material. Então eu precisei realmente dar aquela fechada assim. E agora, no Pentecostes, é um outro período de silêncio, mas é um silêncio diferente. Já é um silêncio já com paz, não é mais com ansiedade, né? Porque agora é a elevação do espírito. E a gente precisa abrir espaço no espírito também para que o novo possa vir. O que tem de tão especial, né, nesse período agora? É que esses
essa separação do joio e do trigo que eu falei para vocês, esses cortes que a gente está fazendo, já faz parte da purificação do espírito. Ele abre um vácuo quântico, né, para dar espaço para outra coisa. Por quê, gente? Porque quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, isso vai ser no mês que vem, em maio, né, depois dos 40 dias, a gente precisa estar com esse espaço vazio para receber o Espírito Santo. Por quê? Essa é a purificação do Espírito, esse Espírito que está aqui na Terra, que ele não está compatível com a sua versão divina. Ele é o seu eu antigo com padrões terrenos. E o Espírito, gente, vocês sabem, né? Quando eu estava falando da joia das 4 almas, a gente tem o quinto elemento, que é o que dá vida, né? O que dá essência, o que dá movimento para o nosso corpo. Então, corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa cuidar do espírito também. E aí, quando você esvazia o espírito agora nesse período, você abre espaço para que desça o Espírito Santo. Por isso que o 20 faz muito sentido. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele desce, ele traz a missão. Ou seja, o 20 representando que eu estou pronta para o começo no coletivo, quer dizer, eu estou pronta para iniciar a minha missão em Deus. Ou seja, eu tenho agora estrutura, eu já passei por todas as fases que eu precisava passar para mim poder agora conseguir exercer aquilo que eu vim fazendo na Terra, que era o meu propósito desde o início. E esse propósito, ele não existe no individual, ele existe no coletivo. Sim, é de mim para com todos, porém, existe a questão da mônada, né, da gente se unir de novo. Então, os pares vão começar a se unir de novo. E é em conjunto essa missão. Quando eu digo que eu estou fazendo esse vídeo para quem está guiando como eu, né, é porque existe um início aí, né? Então, tipo assim, não é todo mundo que vai unir agora, né? Mas as pessoas, conforme elas vão se unindo, elas vão vendo essas mesmas sincronicidades. Então, quando chegar a sua vez, você também vai ver isso, sabe? Do 20, da questão de integração das polaridades, integração de luz e sombra, que é o seu trabalho individual. E depois você vai ver esse trabalho em conjunto. Por quê? Porque realmente, gente, todo mundo vai passar. Eu cheguei aqui agora, mas tem outras pessoas lá na frente que já estão lá há mais tempo fazendo isso e foi de onde a informação veio para mim. Ou seja, quem está lá na frente passa a informação para quem está vindo depois. Então, da mesma forma, agora eu estou passando para vocês porque eu estou passando por aqui agora, exatamente nesse pontinho aqui da nossa linha do tempo, né, do nosso caminho aqui até voltar ao todo. E aí, eu estou falando isso para vocês agora, e aí vocês podem estar numa fase ainda que não chegou aqui, mas é isso. Vocês vão chegar, tá? E aí, esse 20 ele vai fazer muito sentido agora, porque quando o Espírito Santo baixar, eu vou começar literalmente a viver o meu propósito. E aí, tudo fica coerente, tá, gente? Então, tipo assim, eu não estou mais sentindo que o meu sonho está no futuro. Eu estou sentindo que o meu sonho está no presente. Por quê? Exatamente porque eu acabei de me tornar justamente a pessoa que eu sempre vi no futuro. Então agora eu consigo entender o que aquelas pessoas que me deixaram um pouquinho com raiva estavam dizendo naquele momento, eu estou entendendo agora, porque eu estou vivenciando agora. Então, isso está sendo libertador, sabe, gente? Está sendo assim, está sendo muito mágico. Acho que não tem uma palavra melhor para descrever que não seja essa, está sendo muito mágico. Porque, sabe, quando você está beirando mesmo, receber todas essas graças, ou chegar na Terra Prometida, você não tem como não sentir confiança, não tem como não sentir fé, não tem como não acreditar, porque você já se tornou. A partir do momento que você já se tornou, não tem como as coisas não agirem com coerência em relação a você, porque você atrai aquilo que você é. A partir do momento que você é uma pessoa diferente, é só uma questão de tempo para as coisas se concretizarem, entendem? Então não importa quanto tempo leve, porque você já lutou tanto tempo, então você já sabe. Assim, não tem com o que se preocupar. Uma coisa boa dessa nova fase que vocês vão experimentar, eu tenho certeza, se vocês continuarem na jornada de vocês firmes e fortes, que é o seguinte:
é que quando você chega aqui, você sente uma paz imensa. É uma confiança, assim, arrebatadora. Só que vocês não têm um objetivo. Eu vou falar até pra vocês aqui de uma coisa que eu observando os animais, né? Teve um momento, no ano passado ainda, que apareceram um casal de araras, aquelas araras que tem o barrigão amarelo, sabe? O rabão azul. Eu não sei se é a canindé, eu acho que essa é a arara azul, né? Linda, 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 maravilhosa. Elas apareceram alinhadas, bem objetivas assim, andando, voando em linha reta, sabe? Passaram assim por cima de mim e elas estavam claramente, né? Assim, tinha um outro significado porque elas estavam, naquele momento se tratava para mim de um alinhamento de almas, mas também tinha um peso no individual que era relacionado justamente a essa coisa de eu estou fazendo as coisas com planejamento, né? E eu tenho um objetivo claro em mente, eu tenho que chegar ali. Quando você chega aqui, as coisas mudam de cena, quando você chega nesse pontinho de consciência onde eu tô. Elas apareceram de novo, apareceu um outro casal de araras aqui, e dessa vez foram bem escandalosas. Elas ficaram gritando, esguelando, todo dia elas dão um escândalo aqui, mas elas gritaram muito até eu realmente sair pra ver elas, né? E, gente, o bichinho que cantava, misericórdia arara, nossa senhora. Dessa vez elas passaram voando de maneira diferente. Sempre aparece em casal, né? Mas dessa vez elas apareceram voando, batendo as asas. Da primeira vez elas estavam planando e voando bem rápido e objetivas. Agora elas apareceram batendo as asas bem lentamente, assim, tranquilas, sabe? Uma do lado da outra, mas não estavam alinhadas, assim, sincronizadas, mas estavam juntas. Isso reflete uma nova versão minha, que é justamente a versão que se entrega para a natureza, que se entrega para Deus. Então, sabe quando você começa a acordar de manhã e ao invés de dizer assim, o que eu vou fazer hoje? E você planeja o seu dia? Não. Ao invés disso, você faz assim, Deus, me guia no meu hoje, me conduz para o que eu tenho que fazer hoje. Você não se preocupa com nada, você simplesmente deixa ele te levar. Você não fica pensando no que você vai fazer, em quantas coisas você vai fazer, você simplesmente flui com o presente. E isso, gente, é estar muito presente. Por quê? Porque você não procura mais respostas externas. Você simplesmente deixa vir. E você não prende nada, e você não segura nada, e você não espera nada, e você simplesmente existe. E você se permite existir. E quando você entrega para Deus, você continua agindo, claro, porque a vida não existe sem ação, mas você permite que Ele faça parte dele e te conduza. Você não fica preso a nada. Quando eu dizia lá atrás que eu não conseguia ter rotina, que eu não conseguia me prender às coisas, e eu tinha muito medo de me prender às coisas, é porque na verdade eu já entendia a essência das coisas, né? E eu já sabia, de alguma forma, a minha intuição lá no fundo, que eu realmente não deveria fazer isso. Porque isso faz parte de um sistema, faz parte da Matrix. Então, quem entra na frequência de Cristo não precisa de nenhuma dessas coisas, não tem que correr com nada, não tem que ter pressa, porque a vida é feita para ser vivida lentamente, gente. Lentamente. Ela é para ser apreciada, literalmente. Então, quando você fala sobre apreciar a vida, é sobre você saber vivê-la devagar, viver com calma. Você não anseia o futuro, você vive o presente. Quando você entende que você simplesmente tem que se tornar algo, ao invés de ter algo ou fazer algo, tudo muda de figura, tudo muda de figura. O seu cenário é outro, completamente diferente. É outra energia, outra vibração mesmo, outra frequência, uma frequência mais alta. Então, eu não tenho mais resistência com nada, sabe? Tipo assim, não é uma questão de você aceitar
quem você é, né? Assim, aliás, é aceitar quem você é, mas assim, até aquela questão que eu tava falando, né, sobre você tentar ajudar o outro e uma pessoa que não quer, é porque essas pessoas, o que que acontece? Elas absorvem muita informação, muito conhecimento. Aí você pergunta, tá, mas você vai é, absorver? Aliás, você vai aprender e vai aceitar? Ou você vai aprender e vai corrigir? Porque assim, quando você escuta os seus defeitos e suas coisas, você vai lá e corrige, né? Se você quer realmente melhorar. Mas você simplesmente aceitar, gente, a integração das sombras não está em você reconhecer aquele seu defeito e simplesmente aceitar que você tem, não. Porque senão você vai ficar com ele pro resto da vida. O correto é você reconhecer que você tem e você ir lá e corrigir, tá? Então, assim, tem gente que tá cheio de conhecimento, como eu falei, né? E continua cometendo os mesmos erros, é por isso. Porque, assim, não, eu sei tudo e aí eu não preciso fazer nada porque eu já sei. Tá, já sabe, mas não pratica, né? Então, tipo, ter humildade também pra aceitar, né? Ouvir que você é experiente, mas que você continua errando algumas coisas. Então, é isso. Ah, bom, é, sobre a questão da música, eu estou fazendo esse silêncio agora e, por exemplo, eu tenho permitido, né, que chegue a mim naturalmente as coisas que tenham que chegar. E, assim, perguntaram pra mim recentemente, né? Qual é a pessoa, o seu ídolo favorito, não sei o que e tal. E tipo assim, gente, eu já perdi isso há tanto tempo. Esse negócio de ídolo, qual é o meu artista favorito, tal, não sei o que, tal, tal, tal. E assim, qual o artista que você acha muito bonito? E eu falei assim, gente, mas não tem ídolo, sabe? Chega um momento que tem coisas que não faz mais sentido pra você. E assim, tem muitas coisas que deixaram de fazer sentido, né? Então, tipo, eu realmente não tô assistindo mais nada, eu tô falando aqui pra vocês assistirem, mas é porque são fases, tá? Ainda vai ter alguma coisa que vai vir pra mim pra assistir, se vier pra mim pra assistir, eu vou assistir. Mas não é uma coisa que eu tenho feito no meu dia a dia, sabe? Eu tô mais preocupada não, aliás. Eu estou mais entregue, né? Então eu estou vivenciando mais a natureza. A minha natureza também, né? Então, eu prefiro mil vezes estar com meus gatos ali, assim, no quintal, admirando as borboletas, observando, né, essas mensagens que a natureza me traz, inclusive essa questão das araras que eu te falei é justamente isso, eu fico observando muito a natureza. Então, eu não preciso de meios de comunicação virtuais como o celular, a rede social, não sei o que, para me comunicar, entendeu? Isso está em todo lugar, basta a gente saber observar. E aí a gente vai se desprendendo cada vez mais das coisas materiais, quando a gente realmente está tendo uma evolução espiritual. Naturalmente a gente vai se desprendendo das coisas mundanas, como a gente diz assim, né? E aí as coisas vão ficando mais claras, mais nítidas. O silêncio a gente traz é paz mesmo, sabe? É uma paz de espírito. É uma paz que cara, quando você descobre essa paz, aí você descobre o que que você realmente queria dizer quando você fala só quero ser feliz, né? Em busca da felicidade. A felicidade, ela tá na paz. Com certeza ela tá na paz. Quando você encontra paz em tudo na sua vida, você encontra felicidade, com certeza. Então, assim, eu prefiro ir pra natureza, eu prefiro fazer as minhas coisas aqui no manual, assim, sem esse virtual, sabe? Mas eu também não tô sentindo tanta necessidade da música, porque às vezes eu precisava da frequência da música para eu conseguir levar minha consciência para outro lugar. Eu já não estou fazendo mais isso, sabe? Eu estou fazendo isso através do silêncio mesmo, porque eu acho que é a melhor forma de você chegar lá. Mas é como eu falei, né? Tem fases e fases. Então, em algum momento vocês vão chegar aqui na fase do silêncio, onde o silêncio vai falar mais alto do que qualquer coisa. E eu gostaria muito que vocês colocassem ele como prioridade na vida de vocês, porque não tem nada mais, não tem um condutor maior para essa alta frequência do que o silêncio, mesmo, mesmo. A partir do momento que vocês conseguem silenciar, tudo fica mais passível de paz e vocês conseguem respirar melhor e vocês conseguem sair do caos. Mas é claro, isso depende de outras coisas, de vocês soltarem suas bagagens, enfim, são N processos. Mas o que acontece por exemplo, chegou
em mim, eu ouvindo minhas músicas assim, tipo, de vez em quando eu coloco uma música, né? E aí, eu estava falando, na verdade, era sobre essa questão do artista que me perguntaram, né? Era com o intuito assim, de saber o seu artista masculino favorito, né, e tal, assim, quem você admira. Questão de admirar em relação à beleza, né? E assim, gente, na verdade, eu sempre procurei mais profundidade nas coisas. Então, assim, eu nunca, não vou dizer que nunca, né, mas mesmo olhando para o superficial, mesmo olhando para as aparências, eu sempre busquei profundidade nas coisas. Isso é uma característica minha. Mas toda pessoa espiritualizada naturalmente vai buscar mais profundidade e verdade nas coisas. Mas eu, de uma forma geral, eu sou uma pessoa que sempre fui muito honesta, muito verdadeira, eu nunca soube mentir. E eu sou uma pessoa sincera, que nem sempre conseguiu dizer tudo que gostaria, expressar os sentimentos, os pensamentos, esse tipo de coisa, mas eu fui me tornando essa pessoa ao longo dos anos, ou seja, eu vivi o meu processo, certo? Para chegar nesse nível de maturidade que eu tô hoje. E como é a pessoa que eu sou hoje, né? Uma pessoa que escolhe a verdade, uma pessoa que escolhe a honestidade, que escolhe a entrega, que escolhe a transparência, que escolhe a maturidade mesmo, né? Que escolhe a paz, que escolhe o amor, que escolhe a união, mas que sabe impor limites, que se respeita, que se coloca em primeiro lugar. Uma pessoa que é coerente com aquilo que fala, coerente com aquilo que sente, coerente com aquilo que prega, ok? Então, eu não sou uma pessoa que vai cobrar aquilo que não sabe dar, entendem? Então, assim, qual é o meu processo agora, né, nesse momento? Foi o de como que eu tinha que fazer para sustentar essa frequência? É justamente impor limites e fazer, como é que se diz? Ter critérios. Ou seja, se não atende a isso dentro da minha nova versão, não entra, não cabe, certo? Isso é impor limites. Só que você tem os seus critérios. Então é tipo assim, se não é verdade, se é uma mentira, não entra, não cabe. Se não é honesto, não entra, não cabe. Se não é maduro, não entra, não cabe. Corta. E você manter essa frequência, o desafio de você manter essa frequência, parece arrogante, é justamente de você sustentar quem você é, você não se deixar se manipular pelo outro, não se deixar se levar pelo sentimento e, mas o que fulano vai pensar de mim, eu não vou parecer que eu sou uma pessoa boa, não. Você precisa sustentar a sua frequência. Como eu disse, Jesus, ele sustentava a frequência dele com plenitude, ele não mudava o humor, ele não mudava o modo de agir, o modo de tratar os outros, ele não mudava. Ele era estável. Quando você chega nesse nível de maturidade, você tem estabilidade. E a pessoa estável é justamente aquela que, eu não vou dizer que ela não tem nenhum gatilho, mas ela dificilmente vai ter, ou na verdade ela não vai ter nenhum tipo de reação explosiva, uma reação estrambólica, uma coisa exagerada, uma coisa reativa, sabe? Ela vai agir com naturalidade, porque ela já tem conhecimento sobre essas coisas, ela se conhece bem, ela sabe o que já atingiu ela algum dia e não vai mais acontecer porque ela já fez a cura, ela já fez a alquimia, ela já transformou o chumbo em ouro. Então, isso tudo faz parte do processo de purificação. Na verdade, essa purificação do espírito já é o processo final ali, para você ter um alinhamento, tipo assim, bom, agora eu tenho o mínimo para mim conseguir vestir a armadura de Deus e lutar aquela batalha, aquela guerra. Porque, gente, todo esse período que eu tive para trás foi de preparação. A gente sabe que tem algo maior, a gente está vendo a guerra acontecendo, então a gente está vivendo esse momento apocalíptico, a gente sabe que tem que sim passar pela guerra, e quem escolheu o lado de Deus vai representar o lado de Deus, vai representar a luz. E aí,
toda essa preparação, todo esse sofrimento que a gente passou, foi exatamente uma preparação. Então, uma das músicas que apareceu assim pra mim tocando do nada, né, foi a Training Season, da Dua Lipa. Porque assim, gente, eu tava falando sobre o artista, né? Eu não tenho mais o artista masculino assim preferido, mas se alguém perguntar, qual é o seu artista favorito, eu vou falar que eu continuo com as minhas duas referências assim de divas que são inspiração pra mim, que é a Dua Lipa e a Larissa Manoban, que é a Lisa, né, do Blackpink, pra quem tá aí familiarizado com K-pop vai saber. E assim, elas são minhas duas referências. E tipo assim, sabe aquela questão que eu falei lá, que o professor me ensinou sobre a gente não precisar explicar o nosso trabalho, que ele já fala por si só? Eu não sou uma pessoa que idolatra elas. A gente chama de ídolo, né, pela questão do fã ser uma palavra que já vem originário do fanático, né? Eu já entendo que quando fala assim que é fã, é porque a pessoa é fanática, ela sabe tudo sobre o artista, sabe tudo sobre a vida da pessoa e fica seguindo como se não tivesse vida própria. E eu não sou esse tipo de pessoa. Então, assim, eu gosto do artista, mas eu não vou dizer que é meu ídolo, muito menos que eu sou fã. Eu gosto da pessoa. Esse é meu artista, assim, que, ó, dou maior 10, entendeu? E aí, não sei nada sobre a vida delas, mas eu consigo ver onde elas estão e o trabalho delas. Ele orna, assim, com o momento em que eu estou vivendo, ou seja, elas estão passando a mensagem que eu preciso ouvir exatamente no momento que eu preciso ouvir, com a música delas. E isso, gente, é um meio de comunicação. Quando o artista, né, ele escreve uma música ali, ele tá passando uma mensagem. Uma das pessoas que passava as mensagens assim mais bonitas e gloriosas, assim, que são verdades para nossa vida, era Charlie Brown Jr. Vai ver as letras dele hoje em dia, né? Deles hoje em dia. Outro artista também, assim, que eu observo muito as letras, assim, que sempre trouxe muitas coisas boas, foi o NX Zero, né? Eita, gente, tive que mudar de cenário. Aconteceu tantas coisas já, eu gravando esses vídeos aqui. Primeiro foi o celular que descarregou e agora foi o microfone que descarregou, enfim. Mas aí estamos aí, né? Vida que segue. E eu não vou fazer um quarto vídeo, a gente vai terminar nesse aqui mesmo. Bom, o que eu tava falando, né? Falei sobre Charlie Brown Jr. e falei sobre o NX Zero, né? O NX Zero, eles também têm letras muito ricas, assim, nas mensagens que eles precisam passar pro mundo, né? Assim, coisas que a gente precisa realmente ouvir. E o bom é porque é uma maneira melódica da gente ouvir as verdades, né? O que é a vida. Quem tá aí nesse mundo mais espiritualizado vai conseguir pescar muito fácil a mensagem que eles passam lá, né? E, assim, essa questão de eu ver as meninas, né, como elas já conseguirem expressar no trabalho delas exatamente quem elas são, então não precisar ficar nessa busca, tipo assim, o que elas estão fazendo da vida delas e tal. É porque a gente realmente vê. Então, por exemplo, a Lisa, quando ela lançou aquela música, eu não lembro mais o nome da música, eu acho que é New Woman, eu não tenho certeza, mas eu acho que que ela fez com a Rosalia. Eu tô meio que inglesando o negócio, mas a Rosalia, ela tava falando justamente sobre esse empoderamento feminino, acho que sobre essa nova versão. E isso casa muito bem, assim, com o momento que eu tava vivendo. Por quê, gente? Porque eu tava nesse momento, assim, acho que de elevação do feminino, né? Não era mais tanta a questão da autoestima, mas era a questão já de elevar a energia feminina, ou seja, era o retorno do feminino, né? Essa coisa que foi perdida, que foi tirada da gente, do mundo, que não é só dentro das mulheres, mas dentro dos homens também, essa energia feminina que foi perdida nos homens, porque não existe um equilíbrio no mundo, né, se a gente não tiver essas duas polaridades bem integradas e vividas. As duas têm que ser vivenciadas. E só aí é possível o equilíbrio. Então, ela lançou nesse momento, eu acho que depois ela lançou outras músicas, assim, também com outras artistas, que tinham esse mesmo cunho, sabe? E você observa nas redes sociais delas, assim, que não é aquela coisa fácil, tipo assim, eu tô colocando isso aqui pra me engrandecer, mas você vê o mundo em que elas estão vivenciando, e isso é coerente com o mundo interno delas. E isso tem muito a ver com tudo que elas fizeram para estar ali. Então, elas estão ocupando um lugar que é delas por ressonância, por compatibilidade, entendeu? Elas não chegaram ali do nada, elas não chegaram ali sem fazer nada. Se vocês já acompanharam alguma coisa do K-pop, já tiveram a curiosidade de pesquisar um pouco, eu não sei
quem é que realmente vive no mundo do K-pop, acho que hoje os adolescentes, né? Mas assim, pelo menos no meu tempo, quando eu tava adolescente, eu sei, assim, que o povo da mais antigo, assim, é tipo assim, ali 2012, 2013, por ali. Enfim, vou falar coisas desse tempo, sabe? Porque é o que é compatível comigo. Mas eles sempre treinam muito, gente. Eles fazem movem montanhas pra chegar naquele palco, pra chegar finalmente no debut deles. E, assim, a gente sabe, a gente que já acompanhou, né, sabe que o esforço que eles fazem ali é tremendo. Eles se matam, assim, pra dar o melhor deles pra chegar ali, né? Então, não é pouca coisa, sabe? Larissa, por exemplo, significa a melhor. Se vocês forem ver o significado do nome dela. Isso você observa, porque lá nos treinos ela sempre se destacou, sabe? Ela sempre entregou tudo dela, sempre entregou o melhor que ela podia. E nunca foi assim, com arrogância, com orgulho, com essas coisas. Sempre foi tipo assim, eu vou fazer o meu melhor, porque é o que eu tenho, sabe? É o que eu tenho para entregar. E eles realmente se entregam de corpo e alma pelos sonhos deles. E então, assim, você vê que ela não chegou ali do nada. Teve muito treino atrás para ela finalmente ocupar aquilo que era dela, que já estava predestinado, né? Que já era dela por direito, mas para chegar, para se tornar essa pessoa que ela é hoje, ela precisou percorrer um caminho árduo, um caminho doloroso. E é doloroso, gente, tá? Então, se você for ver todos esses artistas, assim, o que eles enfrentam nessas empresas, porque elas exigem muito e cobram muito, você vai ver isso. Eu vou falar dos meninos também. Olha, eu tenho ainda meu grupo preferido, sempre foi, nunca mudou, tá? Sempre foi o EXO. Também é um grupo coreano, tá? É um grupo de K-pop. Meu grupo de K-pop favorito sempre foi o EXO. E eles têm uma coisa muito especial, pra mim, específica. Lá no início eu não sabia, porque eu ainda nem tinha começado a minha jornada espiritual. Mas eu acho até que vale muito a pena eu fazer um vídeo só sobre eles, porque orna muito com a minha jornada. Eu não sei como explicar assim, mas eles estão muito alinhados com as coisas que eu fui vivenciando. Então, assim, todas as músicas que eles lançam, que eles lançaram, aliás, a proposta, porque assim, gente, eles têm um enredo, quando um artista vem lá no K-pop, eles vêm com uma identidade específica. Eles criam um certo tipo de enredo e contam uma história a partir daquele personagem que eles incorporam como artista. Então, o EXO, por exemplo, EXO a gente sabe que vem da astrologia, tem a ver com Exoplanet, que é o planeta Exo. E Exo significa desconhecido. Então, assim, todo planeta que é desconhecido, que ele acabou de ser descoberto, enfim, ele não tem um nome específico, eles chamam de planeta Exo. E essa foi uma das inspirações, então, para começar ali o que eles queriam passar pra gente. Isso casa muito com quando a gente começa a estudar as coisas galácticas, tá? Só que aí já é um outro assunto, então por isso eu digo que é válido eu fazer um vídeo só sobre eles e já interligando com essa questão galáctica. Mas eles começaram a contar uma história ali sobre os superpoderes deles, sobre eles terem vindo de outro planeta, esse tipo de coisa. E a mensagem que eles vinham trazer para esse mundo realmente. Essa questão de. O slogan deles, por exemplo, era Nós somos um. Eles sempre falavam We are one, né? E aí é a questão da unificação também. Eu não vou adentrar muito aqui porque realmente o assunto deles rende um vídeo inteiro só sobre eles. Então, assim, só para vocês saberem que uma coisa que me admira muito, que inclusive é uma coisa que eu tenho vontade de pesquisar, né? É justamente isso, né? Os artistas, aliás, o pessoal que produz, né? Nos bastidores, eles têm esse conhecimento, né? Sobre as coisas espirituais, e aí eles conseguem passar isso de várias formas, né? No meio artístico. E aí, eu vou falar sobre esses meninos depois, mas assim, de uma forma geral, se você for olhar no mundo do K-pop, cara, tudo orna com o que eu tô falando aqui, sabe? O BTS, por exemplo, gente, o tanto que esses meninos se esforçaram para chegar onde eles chegaram hoje. E eu vou até fazer um parênteses aqui para falar, assim, sobre a música deles lá no início, porque, assim, eles foram contra o sistema, assim, sabe? Eles chegaram, assim, para abalar, não é à toa que eles estão onde eles estão hoje. Por quê? Eu me lembro de uma das músicas dele, não sei se foi a terceira lançada, assim, de faixa título, né, que teve videoclipe, essas coisas.
Eu tô falando videoclipe, o povo do K-pop vai me condenar. MV! Tá, eu já sei, gente. Eu sou mais velha nisso do que vocês imaginam, então eu já sei. MV. Tá. É music video. Dá no mesmo, tá? Dá no mesmo. E aí, eles, quando for lançar a faixa título, a gente sabe que só a faixa título é que tem o clipe, né? As outras são as faixas. Eu esqueci qual é o nome que se dá para essas faixas que não ganhou o clipe, mas enfim, elas também são importantes. Mas essa ganhou um vídeo e o nome, se eu não me engano, era a música No. Se eu não me engano, era só No. E eles estavam falando, gente, eles estavam fazendo, acho que um protesto, eu não posso dizer que é um protesto, é um manifesto, vamos dizer assim, vamos deixar assim como manifesto. Porque eles estavam ali bem, assim, no auge da adolescência deles, né, porque eles debutam muito novos, assim, tipo, muitos menores de idade, então, para vocês verem o tamanho da responsabilidade, né, principalmente das empresas em cima desses artistas. E eles lançaram essa música, e essa música estava falando para outros adolescentes fazerem como eles. Estava falando assim, diga não ao sistema, vá em busca dos seus sonhos, ou seja, tipo assim, estava dizendo que é possível, estava encorajando outros adolescentes que tinham esse sonho de serem artistas, para eles não se entregarem ao sistema, tipo, eu vou trabalhar no escritório, eu vou conseguir um emprego público e tal, não sei o que, eu vou fazer uma faculdade assim, assim, assado. É tipo assim, se você não quer, se não é aquilo que a sua alma tá pedindo que ela nasceu para fazer, então não faça, sabe? Faça o que o seu coração tá pedindo. Era esse encorajamento que eles estavam dando para outros jovens. Porque muitos tinham medo de ir contra os pais mais velhos ou contra, assim, encarar as críticas, né, da sociedade. Tipo, mas não é isso que eu quero fazer. Porque aqui no Brasil, por exemplo, se você falar assim, eu quero ser artista, aí você já coloca mil e uma dificuldades, tipo, eu não vou fazer faculdade, não, eu quero ir tocar nos bares e eu quero começar. Inclusive, eu não sei, gente, não sei nada do que está se passando na televisão, mas assim, como aqui em casa tem outras pessoas que assistem televisão, eu acabo escutando de longe, então, pelo que eu entendi, estão contando a história em alguma novela agora de alguma artista que foi tipo assim, eu chutei o balde, fui contra o sistema e aí pronto, me tornei a artista grande que eu sou hoje. E em muitos casos é assim, realmente. Então, tipo assim, gente, quando a gente tem coragem de realizar os nossos sonhos e seguir em frente e enfrentar e quebrar regras e quebrar o sistema de certa forma, a gente chega lá com coragem, com fé e acreditando em nós mesmos, né? E aí, gente, eles passaram essa mensagem lá no início, tipo assim, eu acho que abriu muitas portas isso pra eles, sabe? Porque eles foram com a verdade deles. E eu me lembro que no início, quando eles estavam dando entrevistas, quando eles falavam com uma gana, assim, a energia era diferente. Não era uma coisa ambiciosa com ganância, era uma coisa ambiciosa com, tipo, eu quero realizar o meu sonho, eu tenho coragem de realizar o meu sonho e eu estou fazendo por onde realizar o meu sonho. Eles estavam ali lutando convictos, mesmo que ainda crianças, assim, né, pode-se dizer, com a mente não tão madura assim, eles tinham clareza do propósito de vida deles, do que eles queriam fazer, do que eles queriam entregar para o público. Então, eles foram lá e fizeram, entendeu? Então, a gente vê a diferença das pessoas que elas têm essa clareza sobre quem elas são e sobre o propósito de vida delas. Pode vir quando elas estão ainda muito novas. E eles começam a treinar ainda crianças, eles vão e passam anos e anos treinando antes de debutar. Então, você vê, tipo assim, eles chegando lá com 10 anos de idade, com 12 anos de idade numa empresa dessa e passam anos em treinamento até ficarem prontos para debutar. E por que eu tô dizendo isso? Porque tudo isso tem a ver com a música da Dua Lipa que me apareceu. Que tem a ver com esse meu processo todo até agora. Porque ele me apareceu no momento em que eu finalizei o meu treinamento. Essa preparação para lutar essa guerra maior. Porque a gente passa por várias batalhas, então a gente tem as classificações, né? A gente diz que batalha é algo menor, é algo que prepara. E a guerra, aí sim, é algo grandioso, é algo que você vai encarar assim de verdade. Tipo, não é uma coisa qualquer. É a guerra, né? Não é uma guerra, é a guerra. Então, você vai ter que enfrentar algo grande. Da mesma forma que Davi matou um leão todo santo dia, que foi uma preparação para ele se tornar rei depois, para ele ter a luta dele depois e aí se tornar rei, é isso, gente. Todos os dias
a gente faz alguma coisa que nos prepara para o nosso futuro. Teve uma coisa que uma amiga minha disse também, que ela falou assim, quando acontece algo ruim, é porque vai vir algo pior. E é isso. Mas não é que é algo ruim no sentido de tipo, cara, eu vou sofrer mais. É no sentido de vai ser mais difícil. Que é a mesma lógica de quando você tá jogando videogame. Ou a fase do chefão, a última, ela é a mais difícil. Na primeira, você não consegue. Se você pulasse para do chefão, você não ia conseguir passar do chefão. Você não ia conseguir zerar o jogo. Você tem que passar a primeira, depois passar a segunda, e cada uma vai te trazendo um novo desafio e vai te fortalecendo e você vai crescendo. E você vai acumulando bagagem para quando você chegar lá no chefão, você ter uma estrutura sólida. Então é tudo sobre isso. Por isso eu digo que, por isso que eu disse, né? Que a vida é um jogo. Então é isso, você vai passando as fases e vai ficando mais difícil. E Deus está te preparando para você aguentar uma coisa maior. Então, assim, quando você pede algo maior, quando você tem aquele sonho que é muito grande, você precisa de estrutura para sustentar. Então, logicamente, você vai passar por todas essas fases, todos esses desafios antes para você estar preparado para receber. E você só recebe quando você está alinhado com aquilo, quando você se torna aquilo que é capaz de sustentar o que você pediu. Quando você se torna aquela pessoa que é capaz de sustentar o seu sonho, que é melhor quando é o sonho de Deus. Então, essa fase que eu tô agora, que eu falei para vocês, é justamente o permitir que Deus haja. Então, é uma fase de descanso. É uma fase de silêncio, no sentido de eu posso relaxar. Eu só tenho que liberar. Eu só tenho que fazer o que Deus quiser que eu faça. Eu tenho que deixar Ele agir agora, porque esse momento é dele. Esse momento de limpeza, de purificação, é um momento de permissão para mim, sabe? Então, a música da Dua Lipa veio justamente para confirmar. Foi tipo, training season over. Acho que ela fala isso. Ela fala que o período de treinamento acabou. E isso ela ilustra muito bem, né? Porque no videoclipe ela aparece numa sala de dança treinando, então não é ela no palco ainda. Então é realmente ali tipo, os bastidores no momento de preparação. E a pessoa, quando acaba o período de treinamento, ela debuta. É isso que acontece lá no mundo do K-pop. Ela debuta e aí se torna um artista, né? E aí é exatamente isso agora. Então, tipo assim, o período de treinamento acabou, estou pronta para o novo, o que vai vir. Estou pronta para assumir o meu papel na Terra, o meu papel no mundo. É sobre isso, né, gente? Bom, eu disse que não ia mais me delongar. Na verdade, eu acho que eu ia falar sobre outra música. Outras músicas é para vocês ficarem atentos às músicas, né? Porque, tipo assim, gente, é um período de silêncio. É importante silenciar, fazer silêncio mesmo silêncio. Mas ficar atento, né, aos sinais do mundo. Ó, teve uma música mesmo que me acompanha desde criança. Gente, eu ganhei esse CD aqui quando eu era criança. Ele é só de música de artistas suecos. E não, eles não estão cantando em sueco, tá? Estão cantando em inglês. E tinha muitos artistas aqui que eu nem sabia que eram suecos, enfim, tipo essa Anna Johnson. Na verdade é porque eu nem conhecia muito a Anna Johnson, né? Ela foi... Na verdade, essa música, ela só teve um sucessinho aí porque ela é do filme do Homem-Aranha, o primeiro ainda, sabe? Ela é bem antiga. Eu não lembro o ano, 2004. Ah, também aqui 2004. E ela fala, o nome da música é We Are. We Are quer dizer nós somos. E na letra ela fala que nós somos culpados. Nós somos os culpados das nossas ações. Assim, das nossas ações, não, o culpado de tudo que acontece nas nossas vidas. Gente, olha como tá escancarado. É justamente essas verdades que você vai ouvir na terapia. Porque a gente fica feio em ficar culpando os outros. Ah, é o outro que foi culpado porque eu sou assim, assim, assado. Não. Nós somos os únicos culpados por todas as consequências de tudo que acontece na nossa vida, sabe? Porque são as nossas ações, são os nossos pensamentos e sentimentos que geram todas essas coisas. Depois ouçam essa música, ela é muito boa. E pra quem gosta do filme do Spider-Man, vocês vão prestar atenção aí nessa letra, né? Tá falando ali sobre as consequências, né, das ações do Homem-Aranha, mas é sobre nós. E ela já começa, a primeira frase da música é: olha o diabo batendo na sua porta. Olha só, que são as suas sombras, né? Nada mais são do que as suas sombras. E aí, a questão de integrar, né?
É justamente isso, a gente aceitar e corrigir aquilo que, os nossos erros, né? A gente não encarar como uma coisa, tipo, é motivo de condenação, vão me apedrejar. Você mesma que se apedreja, né? E outra música, que inclusive orna é muito antiga também, é a música The Shadow, da Boa Kwon, que também é coreana. Inclusive, gente, eu acho que eu reconheci essa alma, porque assim, foi muito familiar a primeira vez que eu vi ela. Isso foi lá em 2012 também. Eu vi uma música, que foi a primeira que ela lançou em inglês, que agora eu esqueci o nome, mas ela lançou na MTV, que foi quando ela estreou nos Estados Unidos. Ou foi na Europa? Não, eu acho que foi quando ela estreou nos Estados Unidos. Porque assim, eles têm o debut deles na Coreia, tem alguns, né? Tem o debut também nas Américas ou na Europa, enfim, acho que hoje em dia hoje em dia não. Na América, enfim, hoje eu vou falar hoje em dia porque eu não tô mais antenada muito com essas coisas, sabe, gente? Mas, enfim, eu sabia que era isso. E é porque o último debut que eu vi foi o do Enhypen. Eu assisti o programa de sobrevivência que eles participaram para selecionar os integrantes do grupo, né? Foi o último que eu assisti, mas eu acho que tava bem na pandemia, não sei. Foi só porque tava na pandemia, eu vou assistir alguma coisa, eu assisti isso aí. E foi muito bom. Eles são um dos meus grupos favoritos, assim, hoje em dia. Nunca tiraram o posto do EXO, mas, assim, de artista que eu vou falar que não tem música ruim, é esse, gente. Enhypen não tem música ruim. Meu Deus do céu, é muito bom. E, assim, também são outros, né? Outros que sempre mandam uma mensagem pra mim. E da mesma forma, eles também têm aquele enredo, aquilo que eu falei, né? Eles têm uma história que conta, né? O grupo conta uma história. No caso deles, é uma história com vampiros e lobisomens e tudo mais, mas é muito bacana. Depois vocês pesquisem aí, vocês vão achar legal. E aí, eu vi essa música, né, da Boa Kwon. Ela também ela é uma artista já mais velha, tá, gente? Mais antiga. E só que essa música, ela tem muito a ver com aquela questão da alma gêmea que a gente estava falando. Só que, ao mesmo tempo, não é só essa questão, é porque, assim, esse termo, né, da sombra foi abordado como a alma gêmea ser uma sombra. Uma sombra no sentido também de ser um espelho. E se vocês forem assistir o MV dessa música, vocês vão ver, né, que ela usa o espelho, usa várias coisas como objeto assim, de ilustração, né, para aquela mensagem que ela quer passar. E aí vai entrar muito mesmo nesse assunto de você ter o seu espelho. Porque, gente, o lance da alma gêmea é que ela vai refletir tudo de você, mas é principalmente os seus podres, justamente aquilo que você não quer encarar. Então ela vai ativar em você. Por que ela ajuda? Por que funciona como um catalisador? Porque ela vai justamente ativar as coisas que ficaram adormecidas dentro de você durante muito tempo, e que geralmente são coisas que você negligenciou e que você não quer admitir. E aí você vai ter que encarar, você é obrigado a encarar. E tudo vai acontecer de forma muito acelerada a partir do momento que você encontra essa alma. Porque ela é um espelho escancarado de você. Você claramente vai enxergar a sua versão masculina ou feminina, não sei se você é homem ou mulher que está me assistindo, mas vai enxergar a sua versão oposta, mas igual a você, sabe? Com padrões muito iguais. E aí você vai falar, caramba, como é que existe alguém tão parecido? E gente, não se engane também, tá? Isso pode mudar. É por isso que eu digo para não romantizar as coisas também, porque isso não presta, não funciona. Não que não seja, tá? Porque quando eu falo do 20, quando eu falo da dualidade, eu realmente estou falando de uma dupla, assim, dupla de dois, tá? Dupla de dois que eu ficar a vida toda junto. Mas, não estou falando que, tipo assim, as coisas não sejam passíveis de mudança. Porque, por exemplo, pra mim, deixou de ressoar quando, tipo, eu fiquei presa a uma pessoa e quando fiquei presa a um roteiro que não cabia na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Eu fiquei tipo, porra. Aí, assim, dentro de uma parcela pequena, ainda existe uma subparcela de pessoas que estão vivenciando uma coisa mais diferenciada ainda. E eu sou uma dessas pessoas. E, tipo assim, eu só achei uma pessoa no mundo que está vivenciando essa coisa diferenciada. Uma. E eu rejeitei tanto a informação dessa pessoa, porque eu falava, cara, eu não caibo aqui, e aí eu ficava me forçando a caber ali. E foi isso que fez eu limpar o meu algoritmo, porque, tipo, eu estava
num clubinho, me forçando a caber no clubinho, e eu já não estava mais cabendo no clubinho. Ou seja, eu expandi, eu enxerguei aquelas pessoas como bitoladas até um certo ponto de consciência aqui. Não que elas realmente estivessem, tá? Não estou falando dessas pessoas que estão realmente ajudando outras em relação a isso, mas sabe quando você percebe que você passou muito tempo num mesmo assunto e, tipo, nada se resolveu? Aí você fala assim, tá, mas eu não tô caminhando, que sentido que isso tá fazendo? Isso é um grande sinal, tá, gente? Porque quando você passa muito tempo encontrando respostas num lugar, tem muito tempo que, tipo, aquilo não tá te trazendo resultado, tem alguma coisa errada, entendeu? Porque se você tá ali pra aprender, pra melhorar, pra evoluir, se é uma coisa pra te ajudar, e você não tá saindo do lugar, então você tá no lugar errado. Ou seja, você já não cabe mais naquele clubinho. E aquilo não concorda com aquilo que você realmente acredita no seu hoje. Então, sai. Tenha coragem de sair, sabe? Tenha coragem de dizer não, tenha coragem de admitir que aquilo não é você, tá? Sabe? É muito mais simples. E aí, tá, no meu caso, por exemplo, mudou, não é mais aquela pessoa. Então, eu estava tanto presa à pessoa quanto presa ao clubinho. Não é isso nem aquilo. No fim das contas, a minha o meu pensamento hoje sobre isso é que nenhuma dessas coisas realmente existiu. De verdade, assim. Aliás, existiu, tá, gente? É aquela coisa de não apague sua bagagem, né? Tudo faz parte. Serviu naquele determinado momento para ativar determinadas coisas muito específicas que eu precisava aprender para chegar onde eu cheguei hoje. Mas, estando onde eu estou hoje, eu vou dizer para vocês que, tipo assim, todo mundo, né, tem o seu trajeto até chegar no mesmo lugar. Cada um vai ter de um jeito diferente, mas é inevitável que todo mundo chegue ao mesmo lugar. Então, inevitavelmente, vocês vão chegar até esse ponto. Queira ou não queira, com a vivência, seja qual for que vocês tiverem. No meu caso, foi essa, sabe? Porque tinha a ver comigo, fazia parte do meu eu. Então, tipo assim, quando Deus escolhe as ferramentas para te ajustar, é de acordo com quem você é. Então, se ele sabe que isso ativa tal coisa em você, mas não ativa naquela outra pessoa, ele não vai usar a mesma coisa para ativar o que ele quer que ative nas duas pessoas. Ele vai usar coisas diferentes. Então, se em mim esse assunto ativava o que precisava ser ativado, foi o que ele usou para poder fazer o que precisava fazer. Eu reagir e agir de acordo com o que eu precisava, né? Então, é muito lógico, é muito de acordo, é muito compatível. É tudo sempre compatível com aquilo que você é, aquilo que você expressa. Então, agora, eu me vejo como? Eu me vejo como uma pessoa completamente livre, sabe? Eu já sei que mudou. Eu estou com uma sensibilidade aguçadíssima lá nas alturas. Então, outro bichinho até que apareceu para mim esses dias foi o BenTV. E ele apareceu para mim de uma maneira muito exposta e olhando diretamente para mim. E o que ele queria dizer, inclusive com o nome dele, que o que eu tinha que ver no futuro eu já vi. E não era para eu desacreditar desse futuro que já foi visto. Tipo assim, já foi bem visto, você já viu com nitidez o que é, então não duvide. Porque às vezes a gente, quando não vê tudo se materializando rápido, não vê naquele momento, a gente acha que tipo, não tem nada acontecendo lá nos bastidores, mas Deus está fazendo as coisas lá, então você só tem que relaxar e deixar ele fazer a parte dele. Porque Deus não faz no visível, ele faz no invisível. Então, é disso que se trata a fé, sabe? É a gente confiar no invisível. E a gente seguir em frente com o que a gente tem que fazer aqui. E a gente abrir os ouvidos para ouvir o que ele está dizendo que é pra gente fazer. Ele é o nosso guia constante, sabe? E aí a gente consegue chegar onde a gente tem que chegar. Então, o que tá para mim agora é que eu já evolui o suficiente, eu já me completei o suficiente para entender que eu já sei. É só esperar, entendeu? Esse bater das asas tranquilas das araras significa isso. Significa eu chegar num ponto em que eu confio plenamente em Deus. Então, tipo assim, eu não preciso me preocupar com nada. Eu não quero também que isso fique distorcido na cabeça de vocês, essa questão de não se preocupar com nada, porque isso não tem a ver com não fazer nada, tá?
É não se preocupar no sentido de eu não tenho o que temer porque Deus está comigo. Então tudo que eu fizer, tudo que eu pensar e tudo que eu sentir está sendo conduzido por algo maior. Está sendo conduzido por uma energia que é divina, que é crística. Então eu não tenho o que temer sobre as minhas ações, sobre o que eu estou falando, sabe? Porque eu estou falando agora. Aliás, Deus está falando através de mim agora. Eu estou permitindo que Ele flua por mim, que Ele sonhe por mim. Teve um período que... Eu tô olhando aqui o microfone, gente, porque eu tô com medo de descarregar de novo, porque eu não deixei completar, mas... Ai, meu Deus. Enfim, teve um período, no meio da turbulência que eu tava passando, que, assim, sabe quando você tá já entregando os pontos, que você tá morrendo, que você fala, não aguento mais, e você realmente pensa em desistir, mas você sente, não é só falar da boca pra fora. Veio uma música pra mim, já que a gente tá falando de música, que foi do Frei Gilson. Eu não sei se eu já citei essa música em algum outro vídeo, mas agora cabe muito bem. Que o nome da música é Deixa Deus Sonhar em Você. As músicas dele, assim, ele vai cantando, mas ele vai também contando uma história, né? Tipo assim, porque ele escreve as letras e é claro que é sobre as vivências dele, né? Porque a gente sempre escreve, o artista sempre escreve, assim, aquelas letras que são mais profundas, aquelas que contam a verdade deles, é porque realmente são coisas que eles estão tirando, gente, do âmago deles, do coração deles, são a vivência deles. É que nem eu aqui falando pra vocês, eu tô falando das minhas experiências, então eu tô sendo o mais verdadeira possível, porque eu estou falando sobre mim, eu estou falando sobre fatos, sobre coisas que aconteceram comigo, que é a minha verdade, eu estou expressando a minha verdade. Então eles estão fazendo isso também quando eles colocam isso na música deles. E só de eu ler o título, foi o que já me chamou a atenção e tipo assim, eu tava precisando ouvir aquilo naquele momento. E quando eu toquei na música e me permiti ouvir aquilo, eu ouvi toda a música e ele cantando e ele falando, gente, isso entrou dentro de mim assim e lavou tudo e me deu uma força que vocês não imaginam para seguir em frente e continuar o que eu precisava, continuar. E eu fui até o fim. E gente, é quando Deus intervém e vem aquela força assim que você... Cara, você tá clamando e tipo, Deus te ouve. Quando você clama, Deus te ouve sim. E ele te manda mensagem de inúmeras formas. Ouçam essa música depois. Ela realmente é muito, muito, muito bonita. E é uma das coisas que eu voltei a ouvir agora, recentemente. Que é justamente o período de Pentecostes, é essa permissão que você deve dar para Deus sonhar em você. Para ele sonhar os sonhos dele através de você. Você precisa simplesmente abrir as portas, abrir o seu coração e deixar ele colocar aqui dentro o que tiver que ser colocado. E isso vai ser sempre a melhor opção para você. Essa vai ser sempre a melhor escolha que você vai fazer. Inclusive o Frei fala isso. E hoje eu entendo isso perfeitamente. A partir do momento que a gente se rende, que a gente deixa Deus tomar conta da nossa vida, tudo brilha mais, tudo flui com tanta leveza, com tanta naturalidade, a gente simplesmente existe para Deus, sabe? E não precisa se preocupar com o que você está passando para o mundo, porque você pode ter certeza que você está passando melhor. Exatamente porque é Deus fluindo através de você. Você não está sozinho, você não está, a Deus dará, né? Mas você não está agindo pelo mundo, você está agindo pelos céus, através do mundo. Então, é simples assim, é só se render. Eu não sei em que momento esse vídeo vai pegar vocês, se vocês ainda vão estar dentro desse período de Pentecostes, mas eu sei que também que essa mensagem não é para todo mundo, não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que vai acolher, e muito menos não é todo mundo que vai conseguir praticar. E para quem ressoar muito isso, principalmente essa questão da purificação do espírito, bom, é porque a pessoa já está num estado de consciência em que ela está passando por esse ciclo acordada, desperta, né? Desperta em um certo nível que nada mais passa despercebido assim, né?
Então, eu vou dizer o que para vocês? Que se for ainda nesse período de Pentecostes, vocês entendam que é simplesmente se render. O silêncio que vocês vão fazer vocês não precisam se explicar para o mundo sobre nada, sobre nenhuma escolha que vocês fizerem. E vocês façam as meditações de vocês para ouvir as suas vozes interiores, tá? E vocês simplesmente se rendam ao divino, tá? Quem estiver nesse processo de purificação e já estiver sendo preparado para a guerra, eu estou falando dos guias, das pessoas que estão puxando as outras que ainda estão lá atrás. Então, vocês precisam simplesmente se render agora, tá? Eu estou trazendo aqui mensagens de uma dos únicos mentores que eu estou ouvindo agora, né? Que é assim, gente. Depois que eu limpei meu algoritmo, né? As redes sociais me trouxeram 2 mentores. Tem um que fala de vez em quando, mas ele fala coisas muito absurdas, coisas muito fora da caixinha, ele tá muito lá na frente. E assim como eu, né, ele também não fica com aquela coisa de postar todo dia, não tem aquela coisa dos seguidores e tal, então, assim, ele é mais prático, mais direto e tal. E a outra mentora, ela posta todos os dias as coisas, ela tem um grupo, né, ela tem uma escola, né, onde ela ensina e fala as coisas lá. E claro que para ela, no caso dela, faz mais sentido, né, ela ter essa alimentação, né, das redes dela todos os dias. E assim, gente, não é tudo que eu pego, tá, eu não assisto tudo, não absorvo tudo, porque como eu disse, né, quando a gente chega num certo nível, a gente consegue separar as coisas, a gente consegue filtrar. Uma das mudanças que eu fiz mesmo, por exemplo, com a minha nova identidade eu não entro em nenhum grupo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu absorvo o que eu preciso absorver e eu consigo separar, eu sei o que é pra mim, eu sei o que não é. E eu não me coloco como alguém que segue um roteiro ou uma doutrina, ou é assim ou é assado, é o que ressoa pra mim, pronto. Então, por exemplo, teve vezes que ela falou de Atlantis. Cara, não ressoou nada comigo. Aí quando ela falou sobre Lemúria, tipo, o meu pico assim de ressonância subiu lá em cima. Porque bateu tudo. Então, assim, tem um reconhecimento com o lugar de onde você veio. Eu me lembro até de uma vez de um vídeo da Cristina Cairo, ela falando sobre um curso que ela dá, né? E aí, no final, eles fazem um passeio no Egito. E aí eles vão visitar essas pirâmides antigas. E acho que é alguma coisa relacionada a pessoa se lembrar da ancestralidade dela, de onde ela veio. Só que não são todas as pessoas que sentem na mesma pirâmide, no mesmo lugar. Cada uma só vai sentir a emoção quando ela pôr os pés naquela que ressoa com o lugar de onde ela veio. Aí ela descobre de onde ela veio. Entenderam? Então tem muito a ver com isso. E aí a gente só vai realmente naquilo que ressoa com a gente. Então quando você chega num certo nível, você começa a entender qual é o tipo de sentir que você tem em relação às coisas, e aí você começa a escolher pelo coração. Aí sim você sabe que você está escolhendo pelo coração. Porque, olha só, quando você se sente cansado fazendo uma coisa, você está correndo atrás de um objetivo, e aí você sente aquele cansaço que é normal, tipo o seu cansaço do trabalho, do dia a dia e tal. Normal você cansar, mas você tá feliz com o que você tá fazendo, mesmo com o cansaço, então você tá no lugar certo. É certo que você vai conquistar. Agora, quando você tá fazendo uma coisa que te causa angústia, que te faz procrastinar e que te faz querer fugir daquele lugar, você tá no lugar completamente errado para você. Você não tá fazendo o que você gosta e você não está fazendo por você. Pode ir vasculhar que você vai ver que tem um dedinho ali de culpa, de medo, de dívida, sensação de dívida, eu devo algo para alguém. Vai ver por que você está fazendo aquilo, mas você não está no lugar certo, não está no caminho certo. Angústia, gente, angústia é um dos maiores sinais da sua alma, da sua intuição,
te dando o alerta ali que você está no lugar errado. Então, desenvolvam essa sensibilidade para isso. Eu acho que esse é o exemplo mais simples que eu posso dar para vocês conseguirem distinguir, discernir, diferenciar quando você está ou não no caminho certo, sabe? Sabe o que eu falei sobre, tô vendo a hora certa, que quer dizer que eu tô no caminho certo, mas eu tô passando por uma dificuldade, beleza. Mas isso aí é até você adquirir esse discernimento, essa sensibilidade para você ter o feeling, a pegada ali, a sutileza do que você tá fazendo, se aquilo é ou não é para você. É aquele reconhecimento se aquilo é ou não é para você. Então, esse ponto aqui vocês podem pegar já como partida aí para vocês. Sentiu? Cansaço, mas mesmo assim você continua gostando daquilo e está feliz, normal. Tudo que a gente quiser alcançar na nossa vida, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai ter que enfrentar os bichinhos lá da fase do jogo para a gente poder passar, que senão não passa. Vai ter que recolher, né? Resgatar todas as joinhas, os negocinhos lá que tiver que resgatar. Tipo, eu tô falando de joguinho de missão, tá? Vai ter que realizar a missão e aí vai passar de fase. Agora, sentiu angústia, sentiu vontade de fugir, procrastinou, sentiu aquela coisa de tipo, deixa eu desviar aqui meu pensamento, você não consegue focar no que você está fazendo, não é doença, gente, não é questão de foco, é simplesmente espiritual, é a sua alma te avisando. Não é aqui, sai disso, sai daquilo, então não insiste mais naquilo, tá? Não insiste, que aquilo não é pra você. Tudo deu errado. Não era pra você, tá bom? Não insiste no erro. A pessoa tem mania de achar que, não, porque desistiu fácil. Gente, desistir tem uma diferença muito grande, sabe? Insistir, persistir. Persistir tem a ver com a pessoa tá lutando por aquilo que ela gosta. Insistir geralmente está relacionado ao erro. Você é uma pessoa insistente. A pessoa insistente é uma pessoa chata. Sabe aquele vendedor insistente? Chato. Mas a pessoa persistente é aquela que luta, que persegue, é o guerreiro, que luta com tudo que ele tem de melhor e ele alcança aquilo que ele precisa alcançar. Tem a diferença, entendeu? Então não confundam as coisas. Ambição e ganância. Ambição é uma coisa boa, você precisa ter perspectiva de futuro, você precisa sonhar, precisa ter algo a alcançar. Senão você não tem nada como objetivo, qual vai ser a sua motivação de viver, né? Mas a ganância está atrelada ao ego. Aí é ruim, porque é aquela pessoa que vai atropelar tudo e todos para alcançar um objetivo que no fundo ela nem quer. É só para inflar o ego. Existem diferenças. Tô cansado? Tô feliz? Bom. Estou sentindo angústia? Ruim. Tá no lugar errado. Então, não deturpem parem de deturpar, de distorcer o verdadeiro significado das palavras e passem a usá-las corretamente para descrever corretamente o que vocês estão sentindo. Quando vocês passarem a nomear as coisas corretamente, as coisas vão começar a clarear para vocês e vocês vão conseguir se encontrar melhor ali onde vocês estão, tá? Então isso é um norte. É por isso que a gente é coordenada, né, gente? Norte, sul, leste, oeste, a gente sabe direita, esquerda, a gente sabe o que tá certo, o que tá errado e é sobre isso o discernimento, tá? Então, fundamental, ok? Então é isso, gente. Agora sim, finalmente finalizei. 1000 anos luz de vídeo para passar essa mensagem. Realmente, gente, ficou até engraçado, porque a gente está falando sobre silêncio e foi justamente quando eu mais falei. Se bem que eu acho que é exatamente porque eu passei muito tempo sem falar nada para vocês, né? E acabou vindo muito conteúdo. E eu tô gravando tudo no mesmo dia, porque senão eu perco o fio da meada. E também porque, gente, em um dia já acontecem muitas coisas. Imagina se eu passar 2, 3 dias sem gravar e falar assim, vou continuar no outro dia, não dá certo pra mim. Que aí já vão ter acontecido muitas outras coisas, então vai aumentar o conteúdo, enfim. Vai aumentar tudo, eu vou dispersar, minha mente já vai pra outro lugar, enfim, não dá certo, mas é sobre isso, tá? Eu não sei como é que vocês funcionam, mas eu funciono assim. Então é isso, gente. Agora sim, finalizando de verdade o vídeo. Fiquem com Deus. Eu espero que tenha ajudado muito vocês essa mensagem, mas muito mesmo, porque, gente, não foi brincadeira tudo isso que eu passei nesses últimos meses. E, assim, nesse tempo, né, entre
nesses últimos meses, nesse tempo, entre a minha versão velha e a minha versão nova agora, cara, surreal, assim, eu sou uma pessoa completamente diferente, eu literalmente renasci das cinzas, mas eu nasci outra pessoa. E, tipo assim, como se eu tivesse morrido criança e acordado adulta e, tipo, é isso aí. Mas, enfim, espero mesmo que toda essa experiência, todo esse conteúdo, tudo que eu relatei pra vocês aqui hoje seja de enorme ajuda pra vocês, que seja muito agregador, eu não sei, muito agregador pra vocês, que seja algo que realmente acrescente muito na vida de vocês e vocês tenham absorvido muitas coisas aqui para a vida de vocês e consigam fazer grandes evoluções e deem grandes passos, ok? Muito obrigada por ficarem comigo até agora. Para quem ficou, para quem deu conta de aguentar a Bianca falando tanto tempo, mas vocês podem também dar pausa e continuar assistindo depois, que é para isso que existe o histórico do YouTube, né? Que você consegue continuar de onde você parou ou você consegue programar para assistir mais tarde, enfim. E você ainda consegue pôr no acelerado também para ouvir mais rápido. Você consegue ouvir como podcast, porque eu também não trabalho nem com slide, não estou mostrando nada, então facilita a vida de vocês. Vocês podem ouvir no trabalho, sei lá, colocar no carro para ouvir, ou no fone de ouvido no ônibus, alguma coisa, e aí vocês conseguem me ouvir e conseguem absorver o que eu estou querendo passar aqui, né? Aliás, absorver são outros 500, mas enfim, o importante é que vocês tenham acesso a esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento e a essas experiências também para vocês saberem, né, que vocês têm aonde chegar, que vocês vão passar por certos lugares, queiram ou não queiram, e que vocês estão no caminho certo. Bom, é isso. Então, se ressoou com vocês, deixem seu like, já sabem, né, compartilhem com quem vocês acham que vai ajudar também. E se inscrevam no canal, né, para vocês receberem os próximos vídeos e receberem também as notificações, ativem o sininho para vocês saberem quando vai sair um novo vídeo. E fiquem ligados que vai ter mais conteúdo aí, como eu já disse lá no primeiro. Não vai ser regular, tá, as minhas postagens, então não fiquem esperando que toda semana eu vou postar alguma coisa e tal, e não sei o que. Eu também ainda tô me inteirando com o mundo do YouTube, e aí querendo aprender também como funciona a comunidade, eu não sei quando vai dar certo de eu gravar uma live para conversar com vocês assim com mais proximidade, né, assim, poder conversar mesmo assim ao vivo, né, não vou dizer que é no tete a tete, né, mas assim, pelos comentários vocês vão poder falar comigo alguma coisa, enfim, mas isso já é um planejamento já bem mais lá pra frente, tá, gente, porque eu tô resolvendo outras coisas e eu realmente preciso respeitar o meu próprio processo, o meu individual, e sou eu em primeiro lugar e pronto, acabou. Então, assim, o que eu tô trazendo aqui pra vocês só é possível exatamente porque eu estou me priorizando e eu estou trabalhando na minha própria evolução para poder puxar vocês, para vocês também trabalharem nas próprias evoluções de vocês e chegarem aonde vocês precisam chegar, ok? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.